Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, uma fria manhã de janeiro. O vento gélido açoitava as ruas estreitas de Manhattan, fazendo os transeuntes tremerem, agasalhados em seus casacos. Em um bairro nobre, um restaurante renomado por seu serviço impecável e culinária refinada se preparava para o almoço. Marcus Johnson, um garçom negro de 28 anos, estava dando a conta final à sua sessão. Por vários anos ele trabalhou naquele estabelecimento sofisticado, onde o menor detalhe podia construir ou destruir a reputação. Seus colegas o conheciam por sua paciência, seu sorriso constante e sua capacidade de lidar com qualquer situação com calma. No entanto, naquele dia, ele não fazia ideia de que o evento que estava prestes a acontecer mudaria seu dia, e talvez sua vida. Na entrada, uma figura chamou sua atenção. Uma mulher na casa dos 50 em uma cadeira de rodas, movia-se com dificuldade, auxiliada por uma acompanhante invisível. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados, e apesar de sua condição, seu olhar refletia uma rara determinação e dignidade. Marcus aproximou-se imediatamente. Bom dia, senhora, vou acomodá-la à sua mesa, disse ele gentilmente, segurando a alça da cadeira para ajudá-la a percorrer os últimos metros. A senhora Ellen Carter, quando ele estava prestes a saber seu nome, sorriu e acenou com a cabeça. Obrigada, rapaz. Não tenho o hábito de pedir ajuda, mas o senhor é muito atencioso. Marcus posicionou a cadeira a uma distância confortável da mesa, ajustou a bandeja para que ela pudesse comer confortavelmente e trouxe-lhe o cardápio. Enquanto ela olhava as opções, ele notou algo estranho. Um pequeno objeto estava escondido sob o prato dela. Curioso, ele se aproximou. A senhora Carter estendeu delicadamente a mão e entregou-lhe um recorte de jornal cuidadosamente dobrado, dizendo: "Você deveria ler isso quando tiver um momento." Marcus pegou o recorte com cautela. Ele ainda não sabia que aquelas poucas páginas revelariam um segredo que destruiria sua percepção de sorte, justiça e encontros inesperados. Após o expediente, Marcus acomodou-se num canto tranquilo do restaurante. O recorte de jornal estava cuidadosamente dobrado sobre a mesa à sua frente. Ele o abriu lentamente e intrigado. O artigo descrevia um escândalo recente na cidade, uma rede de fraude e corrupção envolvendo diversas empresas locais e investidores influentes. Mas não foi isso que chamou a atenção de Marcus. No final do artigo, um quadro lateral apresentava o perfil de uma mulher que se destacou por sua determinação em expor essas práticas ilegais. E essa mulher era Ellen Carter. Marcus releu o nome dela várias vezes, incrédulo. A mulher que ele acabará de atender, aparentemente frágil e dependente, era na realidade uma figura influente nos sistemas empresarial e de justiça social da cidade. Uma mulher cujas palavras haviam mudado carreiras e exposto grandes escândalos. Uma mistura de surpresa e admiração invadiu Marcus. Ele percebeu que acabará de conhecer alguém cujo impacto na sociedade excedia em muito qualquer coisa que ele jamais imaginara. E aquele gesto simples, entregar-lhe um recorte de jornal, não era pouca coisa. Ele relembrou sua interação com ele em alguns minutos antes, sua voz suave, porém firme, seu olhar direto e confiante. De repente Marcus compreendeu que o que ele havia interpretado como simples cortesia era, na verdade, um pedido de atenção, uma mensagem pessoal, talvez um aviso ou uma solicitação de apoio. Enquanto isso, Ellen Carter voltou para sua mesa, observando Marcus discretamente. Ela sabia que o mundo nem sempre julga as pessoas corretamente com base em sua aparência ou posição social. E Marcus, um garçom atencioso e honesto, havia conquistado sua confiança em apenas um minuto. Naquele dia, um laço invisível se forjou entre eles. Um laço baseado no respeito, no reconhecimento mútuo e numa certa expectativa do que o encontro traria. Marcus ainda não sabia que aquele rompimento era apenas o começo de uma série de eventos que o confrontariam com escolhas morais e revelações inesperadas. Na manhã seguinte, Marcus chegou ao restaurante, ainda atordoado com a descoberta do recorte de jornal. Cada cliente que ele atendia parecia comum, quase irreal, depois do encontro com Ellen Carter. Mas ele não conseguia se livrar do pensamento. Por que Ellen, uma mulher tão influente, confiara essa mensagem a ele, um mero garçom? Por volta do meio-dia, enquanto colocava um prato na frente de um cliente, seu telefone vibrou. Era um número desconhecido. Curioso e um pouco preocupado, Marcus atendeu. Olá, Marcus Johnson. A voz era de uma mulher calma e autoritária. Aqui é Ellen Carter. Espero que se lembre de mim. Preciso da sua ajuda com um assunto delicado. Marcus ficou sem palavras. Ellen o estava chamando, para seu escritório.
Em poucos minutos, sua vida tranquila como garçom se transformaria em um envolvimento inesperado em um caso que estava completamente além de sua capacidade. Algumas horas depois, Marcus entrou no escritório de Ellen, um imponente edifício de vidro e aço no coração de Manhattan. Ellen o cumprimentou com o mesmo sorriso caloroso, mas seus olhos revelavam uma certa urgência. Marcus, preciso de alguém discreto e confiável. O que vou te mostrar é algo delicado. Você é a única pessoa em quem confio hoje. Ela lhe entregou uma pilha de documentos confidenciais e fotos referentes a uma rede de corrupção envolvendo diversos políticos e investidores influentes. Marcus sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Tudo o que ele conhecia até então e sua rotina de trabalho, os pedidos a cumprir, os clientes a satisfazer, de repente pareceu insignificante. Escolhi você porque é honesto e observador. Ninguém suspeitaria de um simples garçom. Mas o que vamos fazer pode colocar sua segurança em risco, explicou Ellen. Marcus sentiu o coração disparar. Estava numa encruzilhada, permanecer na sua rotina confortável ou aventurar-se num mundo perigoso, ao lado de uma mulher que mal conhecia, mas que acabará de lhe depositar imensa confiança. A escolha foi feita antes mesmo que ele percebesse. Ele iria ajudar Ellen Carter, mas ele ainda não sabia que esse simples ato de coragem viraria sua vida de cabeça para baixo. Revelaria verdades que ele jamais imaginara e atrairia inimigos poderosos que não tolerariam que seus segredos fossem revelados. Poucos dias após conhecer Ellen Carter, Marcus começou a organizar e arquivar os documentos que ela lhe havia confiado. Cada arquivo revelava fraudes, subornos e transações ilegais envolvendo corporações poderosas e políticos influentes. O que inicialmente parecia abstrato e distante rapidamente se tornou concreto e perigoso. Certa noite, ao sair do restaurante após o expediente, Marcus sentiu uma presença atrás de si. Virou-se abruptamente e viu dois homens de terno escuro, com ar ameaçador, seguindo-o a poucos metros de distância. Seu coração disparou. Ele sabia que não havia feito nada de errado, exceto possuir informações que algumas pessoas definitivamente não queriam que fossem reveladas. No dia seguinte, ele ligou para ele às pressas. Marcus, você precisa ter muito cuidado. Eles sabem que você está envolvido agora. Vou explicar como se manter seguro e como vamos expor essa rede. Ela lhe deu um celular pequeno e seguro e um plano detalhado. Marcus deveria continuar sua vida como garçom como se nada tivesse acontecido, mas todos os documentos, todas as fotos, precisavam ser criptografados e transferidos apenas para Ellen. O menor deslize poderia atrair a atenção dos homens poderosos que os estavam caçando. No restaurante, Marcus fingia sorrir, anotar pedidos e atender os clientes, enquanto cada ruído do lado de fora, cada olhar suspeito, o deixava em alerta. Ele havia se tornado um agente duplo sem saber, garçom de dia, investigador secreto à noite. Então, um incidente inesperado aconteceu. Um empresário sentado à sua mesa, encarou Marcus com um olhar que o fez gelar até os ossos. O homem não parecia um cliente comum. Marcus sentiu uma tensão imediata. Aquele homem estava ali para lhe dar um aviso silencioso. Ele não disse nada, mas Marcus entendeu a mensagem perfeitamente. Pare ou enfrente as consequências. Naquele momento Marcus percebeu uma dura, porém inegável verdade. A verdade tem um preço. E às vezes aqueles que a buscam pagam um preço mais alto do que jamais imaginaram. Mas ao olhar para os documentos e se lembrar de Ellen, da confiança que ela depositara nele, ele sabia que não podia recuar. Muitas pessoas contavam com ele e recuar significaria deixar a injustiça prevalecer. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Marcus jurou silenciosamente proteger a verdade, custasse o que custasse. Mal sabia ele que os dias seguintes testariam sua coragem e lealdade de maneiras que jamais poderia ter imaginado. Algumas semanas depois, Marcus e Ellen planejaram meticulosamente a divulgação das provas. Cada documento, cada foto, cada transação ilegal havia sido assegurado, transferido e apresentado à imprensa e às autoridades competentes. Mas expor a verdade também significava confrontar os poderosos inimigos que haviam enfrentado. Certa noite, quando Marcus saía do restaurante após o expediente, sentiu uma presença novamente. Desta vez, não eram dois homens de terno, mas uma equipe inteira, pronta para intimidá-lo fisicamente. Marcus sentiu o coração acelerar, mas não entrou em pânico. Sabia que Ellen havia previsto essa possibilidade. Ele ligou discretamente para o número seguro que Ellen lhe havia dado. Em poucos minutos, carros pretos e agentes de segurança apareceram, cercando o local. Os homens que o seguiam foram pegos de surpresa. A tensão aumentou rapidamente, mas Marcus manteve a calma, concentrado na missão.
No dia seguinte, a mídia revelou o escândalo. Os nomes dos responsáveis foram publicados, as provas irrefutáveis. Políticos e empresários corruptos foram forçados a renunciar, e alguns foram presos. Helen Carter, sempre humilde e determinada, fez questão de agradecer publicamente a Marcus por seu papel discreto, porém crucial. No restaurante, Marcus atendia seus clientes como se nada tivesse acontecido. Mas, desta vez, seus colegas e clientes o olhavam de forma diferente. Ele não era mais apenas um garçom. Era o homem que ajudara a expor uma rede de corrupção, um homem cuja coragem e integridade fizeram toda a diferença. Helen voltou para vê-lo alguns dias depois. Ela colocou a mão no ombro dele e disse com um sorriso: Marcus, você fez mais do que servir refeições. Você serviu a verdade. E por isso serei eternamente grato. Marcus sorriu, com o coração repleto de orgulho e gratidão. Ele compreendeu então que cada gesto, mesmo mais simples, pode ter consequências muito maiores do que se pode imaginar. O que começara como um recorte de jornal se transformará em uma aventura que mudaria sua vida para sempre. E ao retomar suas atividades diárias, Marcus sabia de uma coisa: coragem e integridade não precisam de título ou posição para fazer a diferença. Às vezes um gesto simples, uma escolha, é tudo o que é preciso para transformar o mundo inteiro.